Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Santidade Sem Limites. Vamos dar continuidade aos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório para nós vencermos a tibieza. Fica conosco até o final desse vídeo e vamos aprender mais um ponto desse santo doutor e como vencer na vida espiritual. Roda essa vinheta. Nos vídeos anteriores, Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina o que é a tibieza e quais são os passos para que nós deixemos essa vida morna que tanto desagrada a Deus. Afinal, Deus lá em Apocalipse vai nos dizer que o morno ele vomitará de sua boca. E nós já vimos de Santo Afonso o desejo de ser perfeito, a firme decisão de ser perfeito. E agora nós vamos falar do terceiro ponto para que nós possamos vencer a tibieza, que é a meditação. Santo Afonso vai nos ensinar sobre a necessidade urgente da meditação em nossa vida espiritual e na nossa caminhada com Deus. Olha o que nos ensina já o Santo Doutor. A razão é que sem a meditação não há luz e se caminha na escuridão. As verdades da fé não se enxergam com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, quando nosso espírito as medita. É necessário para o nosso crescimento espiritual meditar as verdades da fé, as verdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os sacramentos, sobre Nossa Senhora, sobre a nossa salvação. Então, quando nós não meditamos, quando nós não paramos na nossa vida para meditar as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, caminhamos na escuridão, caminhamos num caminho sem luz. E caminho sem luz, fatalmente, nós cairemos no pecado ou caminharemos constantemente no pecado. Já que quando nós não olhamos para as coisas do alto, não olhamos para as coisas que vêm de Deus, acabamos demais por olhar para as coisas desse mundo. Quando nós tiramos o olhar do céu, quando nós tiramos o olhar de Deus, simplesmente nós passamos a olhar para as coisas desse mundo. E a meditação é aquela que nos conecta ao céu, é aquela que nos conecta à oração e a oração vai nos levar até o céu. São Bernardo diz o seguinte, São Bernardo de Claraval: quem não medita não julga com severidade a si mesmo, pois não se conhece. Um dos primeiros pontos da meditação é que quando nós passamos a meditar as verdades de Deus, passamos a olhar os santos, a vida dos santos, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, nós passamos, não é comparar, mas nós passamos a medir a nossa vida em relação à vida deles. Cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem a sua vida de santidade, mas nós passamos a ter exemplos, nós passamos a ter réguas, nós passamos a ter parâmetros para enxergar o que é um bom cristão, quais são as vontades de Deus. E quando nós meditamos, nós conseguimos examinar a nossa vida. Será que o caminho que eu estou levando me leva até Deus? Será que a minha vida hoje é caminho de santificação ou é caminho de perda? Mas quando eu não paro para meditar, quando eu não paro para olhar a minha vida, fatalmente eu não vou me examinar e não vou saber se a minha vida está indo para o caminho correto ou se a minha vida está indo para o caminho errado. Então é urgente, é cada vez mais urgente a necessidade da meditação. Santa Teresa vai nos dizer, olha a gravidade do que vai dizer Santa Teresa, outra doutora da igreja, quando nós deixamos a meditação. Quem deixa a meditação, em pouco tempo se torna um animal ou um demônio. A meditação é tão importante na nossa vida, olharmos as coisas de Deus é tão importante, que Santa Teresa vai dizer, se nós deixarmos isso de lado, rapidamente, fatalmente, nós nos assemelharemos a um animal ou a um demônio, que não olha para Deus, que não pensa nas coisas de Deus. Um animal não tem capacidade para louvar a Deus, para bendizer a Deus com a sua inteligência. E um demônio, óbvio, não vai fazer isso. Então, quando nós paramos de meditar, nós nos assemelhamos a um demônio. É grave e é urgente a necessidade que nós temos de meditação. Quem abandona a meditação, portanto, deixará de amar a Jesus Cristo.
A meditação é a fornalha onde se acende e se conserva o fogo do amor de Deus. Assim nos ensina Santo Afonso de Ligório. Abandonar a meditação é o primeiro passo para abandonarmos a Cristo, para abandonarmos verdadeiramente. Por mais que as palavras, a língua professe e fale que nós adoramos e que nós servimos a Jesus, a falta de meditação vai transformando as nossas atitudes. O nosso interior não louva a Deus. Vivemos o famoso cristão de aparência ou cristão tíbio. Então, é aquele cristão que vive de aparências, que vive das coisas externas e no seu interior verdadeiramente não adora, não louva e não bendiz a Deus porque não pensa nas coisas de Deus. Então, abandonar a meditação, abandonar os pensamentos em Deus é o primeiro passo para que nós abandonemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não medita muito fica sem o laço de união com Deus. Nessa situação, não será difícil para o demônio, encontrando a pessoa fria no amor de Deus, levá-la a se alimentar com uma fruta envenenada. Assim vai nos ensinar Santa Catarina de Bolonha. Então, quando nós nos afastamos da meditação, quando nós meditamos pouco, nós não temos união com Deus. O nosso laço de união com Deus não existe e é prato cheio para que o demônio nos tente e que nós caiamos, consentimos no pecado e viemos a cair. E Santa Catarina de Bolonha vai dizer que nós vamos nos alimentar com uma fruta envenenada. Então, deixar de meditar é abrir a porta para o inimigo e fatalmente ficaremos fracos, porque não estaremos unidos a Deus e cairemos fatalmente no pecado. Santa Teresa também vai nos ensinar: quem persevera na meditação, mesmo que o demônio tente de muitas maneiras, tenho certeza que o Senhor a levará ao porto da salvação. Dois ensinamentos de duas santas. Uma vai dizer que se eu não meditar, fatalmente eu vou cair nas garras do inimigo pelo pecado, e a outra dizendo que se eu meditar, Deus vai me levar a um porto seguro da salvação. Então, são duas coisas aparentemente diferentes, mas que na realidade se completam. Então, se eu deixar de meditar, abro a porta para o inimigo, e se eu continuar meditando, eu me uno a Deus e Deus me leva ao porto da salvação. Mas dica prática de Santo Afonso: o que meditar? O que trazer para a nossa mente na hora que nós começarmos a meditar e da meditação fluir a nossa oração? Santo Afonso, ele vai nos dar alguns pontos do que pensar, do que meditar e o que trazer para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Quanto ao que meditar, não há assunto mais útil do que as verdades da vida: a morte, o julgamento, o inferno e o céu. Que coisa melhor que nós paremos para pensar e que nos leva a ter uma comunhão com Deus? A morte, certeza para todos. Todos nós passaremos pela morte. É fato isso, não temos para onde correr e vamos passar pela morte. E depois da morte, o nosso julgamento, todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal da justiça divina para sermos julgados conforme a nossa vida, conforme os nossos atos, conforme a nossa obra, conforme a nossa fé, seremos julgados diante de Deus, todos. Então pensar nisso, como vai ser o meu julgamento? O que eu vou apresentar diante de Deus? Como eu vou me apresentar diante de Deus? É algo que nós precisamos meditar com frequência. O inferno. São Padre Pio dizia que basta uma boa pregação sobre o inferno para que as almas se convertam. Nós precisamos meditar da existência do inferno. Nossa Senhora em Fátima apresentou aos pastorinhos, ela apresentou o céu? Não. Ela apresentou o inferno. E dizia que muitas almas se perdiam e eram lançadas ao inferno porque não tinha quem orasse, não tinha quem jejuasse por elas. Então a necessidade de nós pensarmos no inferno, não temer, correr atrás de Deus, ir até Deus por medo do inferno. Não, é por amor a Deus. Mas lutarmos até o fim com todas as nossas forças, meditando sobre essa condição eterna que é o inferno. E queremos sempre trabalhar para dali fugir. E claro, o céu. Santa Teresinha dizia que no momento de sufoco ela olhava para o céu e dali vinha o socorro, dali vinha a esperança. Que nós possamos sempre olhar para o céu.
meditar o céu, desejar o céu, querer o céu. Então esses são os pontos das verdades eternas, as verdades da vida que Santo Afonso diz que podemos meditar. Mas um ponto fundamental, principalmente para quem ama a Jesus Cristo e deseja crescer e ser em seu santo amor, não existe meditação mais útil do que a paixão de nosso Redentor. Meditar Jesus na cruz, olhar para Cristo crucificado, contemplar a paixão, olhar a paixão de Jesus e meditar aquilo e trazer para a nossa vida, adorar Jesus crucificado, meditar as dores de Cristo, o que nós podemos crescer espiritualmente contemplando a paixão de nosso Senhor. Santo Afonso vai dizer que não tem nada mais proveitoso, não tem nada maior para quem deseja crescer no amor de Deus e para quem deseja crescer em santidade. Não existe meditação mais útil do que a paixão do Redentor. Está precisando orar? Está precisando meditar a sua vida? Olha para a cruz. Olha para o crucificado. Olha para as chagas do crucificado e medita. E veja o quanto Deus te amou. O quanto Deus, até onde Deus foi capaz de chegar por você, pela sua alma, pela salvação e a conversão da tua alma. São Francisco de Sales vai dizer: o Calvário é a montanha das pessoas que amam. Nós olhamos a vida de Jesus Cristo no Monte Tabor, na Transfiguração. Jesus reluzente ali com os profetas, com os apóstolos olhando aquilo e vendo que maravilha ver Jesus transfigurado. Mas a montanha dos que amam não é o Tabor, é o Calvário. É a dor de nosso Senhor, é contemplar a dor de nosso Senhor e entender ali o amor que Deus tem por nós. Vendo um Deus que morre por nosso amor e porque nos ama, é impossível não o amar intensamente. Das chagas de Jesus crucificado saem continuamente flechas de amor que ferem os corações mais duros. Feliz aquele que faz continuamente nessa vida sua meditação sobre o Monte Calvário. Feliz aquele que medita as dores de Jesus. Feliz aquele que contempla nosso Senhor crucificado e ali permanece. E ali olha para Jesus e diz: Senhor, nas tuas chagas eu fico. Jesus do alto da cruz vai dizer: por que me abandonastes? É hora de ficarmos ao lado do Senhor, é hora de chorarmos ao lado do Senhor, é hora de sofrermos ao lado do Senhor no Calvário e meditar o amor que Deus tem por nós. Ó montanha feliz e amável, querida, quem se afastará de ti, desprendendo fogo, abrasa as pessoas que moram permanentemente sobre ti. Os homens e as mulheres que meditam o Calvário, que meditam as dores de nosso Senhor crucificado, recebem ali brasas, as pessoas que moram permanentemente sobre o Calvário são abrasadas por essas flechas de fogo que saem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, na nossa vida, meditar Jesus crucificado. Nós temos muitas vezes aversão a nosso Senhor crucificado, mas a maioria dos santos, os grandes santos, homens e mulheres místicos, contemplaram a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para muitos, loucura para outros, mas nós pregamos Cristo crucificado. A mensagem que quero deixar para esse vídeo, que Santo Afonso quer nos ensinar, é a necessidade da meditação e meditar continuamente a paixão do Redentor. É hora de amar Cristo, como Cristo nos amou. E Cristo nos amou pendurado numa cruz. Cristo derramou a sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ter vida. E nós, em vida, vamos retribuir ao Senhor, adorando a sua paixão, amando a Cristo crucificado. Faça uma experiência na sua vida com o crucificado. Ame o Senhor, beije as chagas do Senhor, console o Senhor na cruz e permanece em cima do Calvário, porque feliz são as pessoas que moram permanentemente no Calvário. Não largue a meditação, permaneça, seja fiel e vamos aprendendo de Santo Afonso
que na próxima semana vai nos ensinar a necessidade da Eucaristia para que nós possamos abandonar a vida de tibieza. Medite e adore o Senhor. Até a próxima. Salve Maria Santíssima!